Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Em todas as épocas e lugares, o ser humano sempre aprendeu que as coisas precisam ter limites. E a gente sabe disso especialmente quando as questões têm respeito a ver com propriedade. Limite de terra. Eita coisa para dar confusão. Não, porque é 1 metro para cá, não, é 1 metro para lá, não, porque meu opa disse que era a partir daquela canela que estava ali, ó. E aí vai, confusão em cima de confusão. Limites. Também nas relações internacionais, limites sempre foi algo importante e necessário. E a gente tem visto isso agora com a guerra da Ucrânia e Rússia. Não é à toa que a Rússia, que é o maior país do mundo, quer justamente a parte da Ucrânia, onde se produz a maior quantidade de trigo da Europa. Engraçado, né? Aí, além de eles terem a maior reserva de petróleo da Europa, de gás, para esquentar o continente, eles ainda querem ter o monopólio do trigo. E aí estão brigando por limites. E a Ucrânia bravamente resistindo à Rússia. Nas relações humanas também, tudo precisa ter limite. Por exemplo, na empresa, no refeitório, sempre tem aquele que vai na cozinha comer o lanche do outro. Não tem? Aí tu deixa lá tua garrafinha de suco na geladeira, no escritório, de repente só tem a metade. E o pior é que tu sabe quem mexeu. Ele passou dos limites. Um tempo tu aguenta. E vai chegar o dia que isso vai dar problema. Ou que levam a tua caneta, né? E a chance de que o pastor carregou tua caneta também é grande, porque eu tenho tanta caneta que eu não sei mais onde está o dono, porque eu pego emprestado para anotar alguma coisa, enfio no bolso, já era. Um dia uma pessoa me disse, pastor ladrão de caneta, eu nunca tinha visto. Eu disse, tá, ela é tua, né? Então toma uma para ti. Não, não é bem essa, mas pode ser. Eu acho que a pessoa não gostou que eu sumi com a caneta dela. Tem até um dito popular que diz que tudo tem limite. E aí a gente normalmente tá brabo quando a gente fala isso. Tudo tem limite. E agora deu para mim. E por aí vai. Bom, a gente precisa falar sobre limites. Porque na família também a gente precisa de limites. Mas como é que a gente vai falar de limites numa época em que os limites estão cada vez mais alargados? Em que os limites estão cada vez mais elásticos. Como é que a gente vai falar de limites com uma nova geração que meio que perdeu os limites, que não sabe mais o que deveria ser feito e o que não é feito, o que não deve ser feito? Cada nova geração, os limites são um pouquinho mais alargados. Por exemplo, em nossos dias, os limites étnico-culturais estão alargados. Eu venho de uma família onde só casava alemão com alemão luterano. Eu sou a primeira geração que casou com luterano, mas que a pele não é exatamente um leite assim. E uma das coisas mais interessantes da gente ver na ISLB é que nós somos um povo feio. Geneticamente falando. Tem lugares que é tanto alemão com alemão, que os caras chegam na igreja vermelho naquele dia de verão, assim, ó, queimado, que tu diz assim, meu Deus! Por isso, o que faz o povo brasileiro ser um povo bonito, sabe o que é? A mistura de raças. Aquele caboclo que casa com aquela loira que casa com aquele negro, o negro que casa com a mulata, que casa com o branco, que casa... Gente, essa mistureba, isso é a coisa mais linda do mundo. E graças a Deus isso está mudando. Meu opa ia dizer, das tens tu, Lua? Isso só tu está pensando, que não é bem assim. Conflito de gerações. De uma geração que entende a elasticidade do limite e outra geração que diz, não, o negócio não é bem assim. Então, como é que a gente fala de limites numa geração que parece que está perdendo limites?
Tem algumas histórias muito tristes na nossa história brasileira que a falta de limites tem mostrado de maneira muito clara. No dia 20 de abril de 1997, um índio da tribo Pataxó, Galdino Jesus dos Santos, foi queimado num ponto de ônibus em Brasília por 5 jovens de classe média alta altíssima. Um era filho de juiz federal, o outro o enteado do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 2 de família muito rica de Brasília e um menor de idade. E sabe o que é o mais irônico dessa história? É que o menor de idade, hoje ele é um servidor concursado da Polícia Rodoviária Federal e se chama Gutenberg Nader de Almeida Júnior. Esses caras botaram fogo num índio, numa parada de ônibus, só para ver se queimava. Porque, segundo eles acharam que era um monte de lixo. Quem esqueceu de ensinar limites para esses guris? Nós precisamos conversar sobre limites. Porque limites fazem bem. Em qualquer época, em qualquer classe social, em qualquer raça, em qualquer lugar do mundo. Limites são importantes e são necessários. E eu quero ajudar vocês e me ajudar também nessa noite com um texto de Provérbios, no capítulo 4, os versículos 20 a 27. Diz assim: meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas são vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se de palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesta noite te agradecer por esta palavra de Provérbios e te pedir, Senhor, ajuda-nos a entender aquilo que tu nos queres dizer. De maneira muito clara, Senhor, fala a cada um de nós nesta noite. De maneira muito clara, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração, à nossa vida, e que saiamos daqui, Senhor, orientados a ter clareza de limites na nossa vida familiar, na nossa vida como pais e mães, na nossa vida como casados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa esse tempo. Assim oramos. Amém. Queridos, o texto que eu li é o texto de um pai preocupado com o seu filho, para que o coração dele tenha limites. Ouça o que eu lhe digo, ouça o que eu lhe ensino, ouça o que eu estou dizendo, faça isso, não faça aquilo, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. É um pai colocando limites seguros para seu filho seguir. Mas nós temos que entender que essa palavra foi dita por um pai da cultura judaica, da cultura israelita, do Antigo Testamento. E na cultura do Antigo Testamento, não tinha a fluidez que nós temos hoje. Apesar de que viviam muitas gerações na mesma casa, na mesma família, as pessoas casavam muito jovens, eram pais muito jovens, então tinha neto, bisneto, tataravô, tudo morando na mesma casa, na mesma propriedade. A cultura não mudava. O ensinamento do ancestral era passado de geração em geração. Era ensinado a partir de Deuteronômio 6, de uma maneira muito profunda.
Os pais, os homens especialmente, tinham a obrigação, tinham o dever de ensinar para seus filhos a cultura da família, a história da família, a espiritualidade da família, a fé da família, contando as histórias dos seus antepassados. E assim foi por gerações. Era uma cultura extremamente baseada no papel do pai contando para a próxima geração as histórias do Opa, da Oma e da Ua Oma e por aí vai. A história dos ancestrais. E essas gerações, elas compartilhavam de uma cultura oral, basicamente não mexida e mudada ao longo de séculos. Por exemplo, na cultura israelita, o filho já sabia de cara que ele não poderia casar com uma mulher estrangeira, porque ele cresceu nessa cultura. Ele cresceu nessa realidade. E dificilmente alguém casava com uma mulher estrangeira, até que Salomão resolveu casar com mulheres estrangeiras. Então, era uma cultura muito baseada na transmissão dos limites de maneira clara. E aqui em Provérbios nós vemos o pai preocupado justamente com isso. Presta atenção, filho, no que eu estou te dizendo. Hoje, num tempo em que a gente vive uma transformação cultural, uma transformação de um impacto que chega a ser de deixar a gente meio tonto. Como é que a gente vai falar de limites quando o teu filho pensa muito diferente de ti? Nós temos vivido nos últimos 50 anos uma verdadeira revolução. Nós saímos de uma realidade de surgimento da energia elétrica nesses cantos e recantos do Alto Vale, por exemplo, onde a energia elétrica chegou amplamente nas casas, anos 60, 70, para uma época de hiperconectividade, em que as pessoas entram num ambiente e começam a procurar a senha da Wi-Fi. E a partir do momento que elas têm a senha da Wi-Fi, elas já não interagem mais, a não ser na tela. Só que ao mesmo tempo, nesse ambiente hiperconectado, tem a Oma, que não sabe mexer nessas tecnologias. Ela até está tentando, mas de vez em quando sai cada pataquada que ela diz, eu só passo vergonha com isso. Como é que a gente vai falar agora de limites numa cultura dessas? Onde tudo é fluido. Tudo é fluido. Tu lembra do teu primeiro carro? A turma das antigas aí que comprou o seu primeiro carro. Alguém lembra como é que ele era? Um Corcel, Fusca, Brasília, Del Rey. Nossa, Del Rey era elite. Opala, Caravan. Mas com exceção do Fusca, a maioria dos carros seguiam o mesmo padrão arquitetônico, vamos dizer assim. Que era o quê? Quadradão. O Gol quadradão deixou saudade para muita gente. Motor 1.8 CLI, aquilo era um foguete, aquilo subia qualquer barranco. Ah, coisa de louco. Fusca 1.6 a álcool, 2 carburador, dos últimos anos, 82 até 84, 86, meu chapéu. Motor 1600, meu pai tinha 2 carburador, a álcool, isso era um foguete, era um terror. E hoje nós estamos na pegada do carro elétrico. O mundo mudou, gente. Só que nós precisamos continuar falando de limites. E diante desse mundo fluido, hoje é tudo muito fluido. Um carro é lançado, em pouco tempo ele é reestilizado, em 5, 6 anos ele deixa de existir. A menos que seja um bravo Gol que fica 40 anos no mercado. Mas senão ele muda, porque as pessoas querem novidade, as pessoas querem algo diferente. E como é que a gente vai falar de limites?
Nessa noite eu quero trazer uma proposta de como a gente pode falar de limites. Num mundo em que tudo flui, em que tudo é fluido, em que tudo está em transformação, em que as pessoas estão hiperconectadas e cada vez mais distantes uma da outra, em que as histórias do opa e da oma muitas vezes não são mais valorizadas. A gente precisa falar de limites. Só que a gente precisa falar de limites não a partir da história da vida do opa e da oma. A gente precisa voltar um pouco mais no passado para falar de limites. E eu quero voltar aqui mais ou menos uns 5.000, 6.000 anos atrás, quando os 10 mandamentos foram escritos. Na minha visão, na minha compreensão, são os melhores limites que a humanidade já recebeu até hoje. Só que quando fala em mandamentos, a ideia que dá é a ideia de estraga prazer. Tudo que é bom não pode. Né? Aquela sobremesa gostosa, assim, que tu já está te lambendo os beiços hoje, porque vai comer amanhã, a tua médica cardiologista ia olhar e dizer assim, eu acho que não é uma boa ideia. Come uma maçã. Maçã. Eu gosto de maçã, só para que fique claro. Parece que os 10 mandamentos, tudo que é proibido, tudo que é bom não pode. É porque a gente olha errado para eles. Os 10 mandamentos não são palavras de proibição, são palavras de liberdade. São como cercas que Deus coloca ao nosso redor. Tu pode viver as tuas relações com as pessoas, tu só não pode prejudicá-las. Tu pode viver o teu casamento de maneira livre, tu só não pode trair. E aí vem Jesus e diz, mas se tu olhou com intenção impura, já foi para o espaço, já traiu. Os 10 mandamentos não são estraga prazer, eles são, na verdade, palavras de liberdade. Porque quando dizia, por exemplo, no Antigo Testamento, não matarás, a ideia era justamente tirar a vida de alguém. Por quê? Porque na cultura judaica, na cultura israelita, se eu tirasse a vida de alguém, a família desse alguém tinha a liberdade de tirar a minha vida e estava tudo resolvido. A justiça tinha sido feita. Olho por olho, dente por dente. A Bíblia chama isso de lei do talhão. Nós entendemos a partir de Jesus que os 10 mandamentos não querem ser estraga-prazer. Eles querem ser limites. E se nós quisermos viver a nossa vida bem, como família, como pai, como mãe, como filha, como sobrinha, como afilhado, como padrinho, como madrinha, como vô, como vó, os 10 mandamentos precisam estar no nosso coração. Porque a gente livra os nossos filhos de um monte de problema quando a gente vive os mandamentos. Não diga mentira. Fala a verdade. Porque tu vai estar ensinando ao teu filho a verdade. Não traia a mãe dele. Seja fiel. Porque tu vai estar ensinando a tua descendência a cuidar bem de um casamento. Seja honesto nos teus negócios. Porque a pessoa honesta vai ser sempre bem recebida em todos os lugares. E com isso tu vai estar abençoando os teus filhos. Tu está entendendo? É liberdade. Não é estraga prazer. Não é prejudicar. É liberdade. Liberdade para viver bem. E os 10 mandamentos, eles colocam um ponto. Ó, até aqui tu pode ir. E por isso, queridos, quando nós quisermos falar em liberdade, nos nossos dias, em tempos de tanta fluidez, nós não podemos vir com moral familiar. Nós precisamos de algo mais profundo que a moral da família. Nós precisamos de algo mais profundo que a moral do bom sobrenome. Nós precisamos de princípios eternos e espirituais. E os 10 mandamentos são princípios eternos e espirituais. Por exemplo, o dia do descanso. Tem gente que descansa carregando pedra, não é? Domingo vão para o sítio. Trabalha feito um louco.
conserta a cerca, tira bezerro do banhado e não sei o que, não sei o que. Sabe o que vai dar? Vai dar ruim. Porque uma hora vai vir a estafa. Ah, mas eu não sei ficar parado. Tenta. Vai convidar a tua esposa para tomar um café num lugar bem legal. Vai convidar o teu amigo para uma pescaria. Mas leva a esposa junto. Façam disso um evento, um encontro de família. Vai curtir a vida. E aí na segunda-feira tu volta para o trabalho e tu diz, de novo eu não fui para o sítio. Sítio, na minha visão, são duas alegrias. Comprar e vender. Porque se tu não vive no sítio e não faz do sítio a tua moradia, esse negócio só te dá trabalho. Dá trabalho. Dá alegria. Mas dá trabalho. Por quê? Porque muitas vezes é ali que a gente não tira o dia do descanso da gente. Ah, mas eu relaxo fazendo outra coisa. Alto lá, tenho minhas dúvidas. Quer ter sítio? Tenha. Mas não faça disso uma escravidão. Porque a gente precisa do descanso. O plantador de cebola, uma vez lá em Ituporanga, me disse assim, pastor, até meu trator precisa descansar. Porque se eu trabalhar com ele direto 7 dias por semana, a vida útil dele vai terminar logo. E a gente começa, pastor, às 4 da manhã e muitas vezes vai até a meia-noite, na época do plantio ou de passar pulverizar a cebola. E se eu não der uma trégua para o meu trator de vez em quando, a New Holland vai ficar faceira, porque eu vou ter que ir lá trocar. Mas eu não quero. E ele disse, se até para o meu trator tem que ter descanso, para mim também tem que ter. E isso é liberdade. Porque enquanto a gente está descansando, ele disse para mim, a roça de cebola está crescendo. E Deus está cuidando. Gente, quando nós queremos falar de limites nos nossos dias, nós não podemos vir com moralismo. E nós não podemos aceitar o discurso hipócrita que nós vemos por aí. De pessoas que querem impor a sua moral sobre os outros. Nós precisamos de algo maior do que a moral. Nós precisamos de princípios eternos. E, gente, quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo, Deus sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Porque os 10 mandamentos queriam livrar o povo do caos. Imaginemos que a nossa Constituição Federal são apenas os 10 mandamentos. Precisa mais do que isso? Não, porque o não roubarás significa não roubar é não roubar. Nem licitação pública, nem o jeitinho, nem a burlar aqui, nem a malandragem ali. É não roubar. E por aí vai. Queridos, a gente só pode falar de limites quando a gente conhece os princípios eternos de Deus. E os princípios eternos de Deus são só 10, que são palavras de liberdade. E a tradução mandamentos não é a melhor tradução para aquilo que nós chamamos de mandamentos. A melhor tradução para mandamentos, para aquela palavra hebraica, seria palavra mesmo. Palavra, as 10 palavras de Deus para o seu povo. As 10 palavras. E essas 10 palavras continuam valendo também hoje. Se nós quisermos falar de limites, essas palavras continuam valendo também hoje. Então nós precisamos olhar para esse mundo fluido, para esse mundo em constante transformação, onde gerações com cosmovisões e com compreensões de mundo diferentes estão convivendo, e para aqueles que dizem tem que estar na cama às 10 e os outros que dão risada quando falam um troço desses, não dá para a gente discutir nesse patamar, a gente precisa de algo mais profundo. E ainda antes da gente encerrar,
Nós precisamos saber que nós precisamos dos limites para viver como sociedade, mas nós também precisamos dos limites individuais e limite para os outros. Individual como? Tem coisas que a gente sabe que não pode fazer que vai dar ruim. Então eu tenho que saber meu limite. Tem gente que não consegue ficar em uma latinha de cerveja ou um chopp. Ele tem que beber até cair. Passou do limite. Alguém tem que dizer para esse cara, tem que ajudar esse cara a dizer assim, tu sabe do teu limite. Nós precisamos de limites para nós, indivíduos, individualmente. Mas nós também precisamos de limites para o outro. Porque às vezes, quando a gente não coloca limites, as relações familiares ficam muito complicadas. Eu sei que não é mais a realidade tão comum e constante nos nossos tempos. Mas havia um tempo, e a turma das antigas vai me dar razão, havia um tempo que o opa comprava o terreno e a fiarada morava tudo ao redor. Isso era uma coisa linda de ver, só que não, porque era confusão. Era confusão, era um se metendo na vida do outro. A gente precisa dar limite para sogro. A gente precisa dar limite para sogra. A gente precisa dar limite para pai. A gente precisa dar limite para mãe. A gente tem que dar limite para filho. A gente tem que dar limite e dizer, até aqui. Porque senão, as nossas relações familiares ficam muito complicadas. Se a gente não coloca os limites e diz, olha, é até aqui, a gente vai ter confusão, a gente vai ter briga. Ou a gente vai ter gente de cara virada. Quando o filho não sabe botar limite nos seus pais, a esposa dele vai sofrer. Pois é, ao invés de tu discutir comigo se a gente deveria comprar aquele carro ou não, tu foi perguntar para o teu pai. Quem sabe vai morar com ele de uma vez? Isso é muito comum. Pois é, eu sou teu marido e é a tua mãe que tu vai conversar quando tu está com problema. Mora com ela então de uma vez. São só algumas coisinhas que a gente escuta por aí. Precisamos saber colocar limites. E nós precisamos também pensar se nós não estamos passando os limites que os outros já colocaram, já nos sinalizaram e a gente esqueceu de prestar atenção. Porque muitas vezes as pessoas sinalizam e a gente faz de conta que não entende. Queridos, limites não vêm com moral, porque o meu pai me ensinou. Não. O meu pai me ensinou os mandamentos do Senhor, porque ele os obedecia. E ele me ensinou que existem limites, e esses limites estão estabelecidos por Deus. E portanto, filho, eu quero te ensinar que se tu quiser ir dormir mais tarde, no outro dia tu vai estar cansado, porque Deus pensou o descanso para nós. Colocar os limites a partir da palavra de Deus, a partir dos princípios de Deus. Isso é fundamental. E nós precisamos também aprender a colocar limites ao redor de nós. Nós precisamos desses limites. Em tempos fluidos, de relacionamentos líquidos, de relacionamentos descartáveis, de culturas e gerações em interação, nós precisamos de balizas sólidas e seguras, que já estão postas há mais de 5.000 anos. E eu sugiro os 10 mandamentos como os limites para a nossa vida. Eles são importantíssimos. Eles mantiveram a sociedade caminhando nos trilhos até bem pouco tempo atrás. E porque os limites de Deus foram esquecidos pelos cristãos, nós estamos vivendo cada vez mais em confusão. E quando eu falo aqui cristãos, não é empurrar de goela abaixo os mandamentos para os outros. Mas se a pessoa se diz, eu sou cristão, então existem limites claros e colocados pelo Deus eterno. E é isso que eu quero colocar no coração de vocês. Nossas relações familiares precisam de limites. Não da moral,
não dos bons costumes que nos foram passados, mas pelos princípios eternos da palavra de Deus. Que isso vá falando firme e profundamente ao nosso coração. Não esqueçamos que o Senhor nos abençoe. Amém.